Se você nos acompanha aqui no YouTube, você sabe que a nossa preocupação é fazer com que você, que nos acompanha, saia da superfície. Ou seja, aprenda o mercado financeiro pra valer mesmo, tá? E aí, por essa razão, a gente está começando hoje uma série de vídeos. Na verdade, eu não tenho ainda um compromisso de fazer toda semana esse tipo de vídeo. Vai depender muito do teu feedback. Então é importante que você escreva aqui nos comentários a sua percepção a respeito deste formato de material. O objetivo é fazer você aprender o mercado financeiro com assuntos do dia a dia e hoje nós falaremos sobre La Casa de Papel. É o seguinte, deixa eu dar um pouco de contexto pra você. Eu vou pegar um trecho do filme, da série La Casa de Papel. E, como não é novidade pra ninguém, a trama toda se passa com os ladrões ali invadindo o Banco Central, depois Casa da Moeda, depois Banco Central e por aí vai. Na última temporada, tem ali um lance onde eles estão roubando o ouro, que faz parte da Reserva Nacional, que na verdade a gente vai chamar isso de Reserva Internacional, tá? E aí tem uma fala que eu achei muito interessante do professor ali com as pessoas na série, e eu quero discutir ela com você, beleza? Quero ver se a gente consegue aprender na prática. Só tem um ponto, tá? Como eu tô fazendo isso aqui do lance de pegar a Netflix, até por uma questão de direito autoral, eu não posso utilizar aqui de uma maneira profunda, tirar print, etc e tal. Eu vou rodar, meu editor vai mudar ali a série. Se você tiver curiosidade de qual é a parte que isso acontece, na parte 5, episódio 10, tá? Que tem esse diálogo. E eu quero discorrer com você a respeito desse diálogo. Deixa eu dar o play aqui. Eu vou filmar aqui a parada. Eu tô filmando a tela com o meu celular para que a gente possa pegar alguns frames. E eu vou rodar aqui para você começar a ouvir aqui. Vamos lá. Ela, olha, no México, Eric, na Islândia, olha só, nessa hora, os ladrões estão contando que roubaram todo o ouro do Banco Central ali. Tá passando na CNN. o México para todos do trabalho. Um relato comovente. E senhoras e senhores, se quiserem saber como foi que tiramos 90 toneladas de ouro daqui do Banco da Espanha, fiquem sintonizados e esperem os próximos vídeos. Isso pode ser muito grave. E aí tem uma hora aqui que o ministro fala assim para aquele policial que está conduzindo toda a investigação. Isso pode ser muito grave. Por que isso pode ser grave? Depois o professor vai explicar pra gente o porquê que é grave. Aí eu, Thiago, vou trazer esse contexto, explicar aquilo que o professor estava dizendo. Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Você quer causar uma crise financeira, enfiar o país num buraco e me chantagear pessoalmente com isso. Mas notícias, porque eu tenho o apoio do Banco Central Europeu para injetar liquidez ou comprar dívidas e também posso interromper qualquer negociação na bolsa. Olha só, interessante esse trecho, né? O policial que está conduzindo as investigações vai até o professor e fala assim: você acha que eu não sei o que você está fazendo? Você está roubando as reservas internacionais, mas eu tenho uma má notícia. Ele está blefando, aqui um spoiler, né? Ele está blefando, fala assim, ó: eu tenho autorização do Banco Central para injetar liquidez no mercado e inclusive interromper as negociações na bolsa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que, segundo a ideia dele, ele tem autorização do Banco Central para dizer que vai colocar mais dinheiro na economia. O fato é que, dando um spoiler, apesar disso ser um blefe, se isso fosse verdade, ele colocasse mais dinheiro na economia, injetasse, ele provocaria uma inflação lá na Espanha, tá? E aí a gente teria um problema global, porque a Espanha é uma economia bastante relevante, afetaria inclusive o Brasil. Mas o ápice desse episódio vem um pouco mais à frente. Vamos lá. O que você acha? Eu não tô dando a mínima pra sua tempestade financeira. E o segundo passo? Gente, os mercados financeiros funcionam como uma grande casa de apostas. E você pode apostar em qualquer coisa. Na subida da Bolsa de Nova York, na queda do trigo, ou até mesmo no colapso de um país. O professor fala assim, ó: gente, o mercado financeiro funciona como uma grande casa de apostas. Você pode apostar em qualquer coisa. Na subida do dólar, no trigo, na queda do trigo ou, inclusive,
você pode apostar no colapso de um país. Sim, é verdade. O mercado financeiro permite com que você invista e aposte nas mais variadas direções, nas mais variadas operações. Você pode, por exemplo, apostar contra o real, dizer, não, eu vou investir aqui porque eu acredito que o real vai cair, se o real cair eu vou ganhar dinheiro. Você pode investir tudo. O mercado financeiro, ele é absolutamente amplo. Ele não se resume a você comprar ou vender apenas ações. Essa parte, que é a parte de especulação do mercado financeiro, apesar de termos muitas críticas à especulação, o fato é que a especulação, ela é absolutamente necessária, porque a especulação que gera liquidez para os investidores. Deixa eu te explicar isso. Olha só. Imagina que a T2, essa empresa que financia os vídeos que você está assistindo aqui no YouTube, ela fosse abrir o seu capital na Bolsa de Valores e eu, como CEO da empresa, ofereceria para você ações da empresa. Você fala, legal, Thiago, eu quero comprar ações. Mas veja, e se eu compro essa ação? E se eu quiser o meu dinheiro de volta? Como que eu faço? Eu vou dizer assim, olha, não tem como. Não tem como. Você não vai conseguir tirar o seu dinheiro daqui da empresa. Vai ser meu sócio para sempre. A menos que eu, eventualmente, queira comprar a tua parte. Então, isso geraria em você uma certa resistência. Agora, eu posso dizer assim para você, não, você pode comprar ações porque, caso você queira sair, você pode vender ela no mercado secundário, ou seja, você vai encontrar liquidez. Então, a especulação que existe no mercado financeiro, e que é verdade, ela é um mecanismo importante para gerar liquidez para os investidores. Então, os investidores só estão dispostos a colocar dinheiro nas empresas, nos mercados, nos derivativos, nos contratos de trigo, etc., porque eles sabem que na outra ponta tem alguém disposto a gerar liquidez, que são os especuladores, tá bom? Mas vamos continuar para a explicação do professor aqui. Você pode apostar nisso e ganhar muito dinheiro. É absolutamente legal. E o que é que nós vamos dar para esses fundos? Essas corporações que estão sempre na busca de uma vítima de onde tirar lucros. Uma certeza. Quando dissermos que o ouro está fora do banco. Apostar contra a Espanha será o cavalo vencedor deles. E ao mesmo tempo, todo esse pânico levará os investidores a venderem maciçamente as ações e dívidas espanholas, o que fará com que o mercado de ações despenque. E o mais importante, que o prêmio de risco dispare. Parando por aqui, olha só o que o professor fala assim, que com base nesse lance de você poder especular, ele vai dar uma certeza para os investidores. Qual é a certeza? Que a Espanha está sem as suas reservas nacionais, ou seja, sem a sua reserva de ouro. Porque em última análise, a gente pode dizer que a reserva de um país, ela deve fazer frente à sua dívida, embora a gente sabe que, principalmente o Brasil, né, tem uma dívida muito maior do que a nossa capacidade de reserva. Mas, em última análise, o que ele está dizendo é isso. Uma vez que os investidores entendam que, claro, isso é uma ficção, que a Espanha não teria suas reservas, os investidores entenderiam que a Espanha teria menos capacidade de honrar os seus títulos de dívida, que são os seus títulos públicos. Nós temos aqui títulos públicos. E porque os investidores enxergariam isso, esses investidores começariam a resgatar os seus títulos. Porque, peraí, deixa eu tirar o meu dinheiro porque esse país vai quebrar. Só que esse lance acaba se tornando o que a gente chama de uma profecia autorrealizável. É assim, eu imagino que o país vai quebrar. Porque eu imagino que o país vai quebrar, eu vou lá e peço o meu resgate dos meus títulos. E porque eu peço o resgate dos meus títulos, o país precisa me pagar e aí ele quebra. Então, trazendo um volume, imagina muitos investidores resgatando seus títulos, o que na prática vai acontecer é que a Espanha não teria o dinheiro para honrar com isso, tá? Mas vamos continuar aqui com o professor. Suba mais de 800 pontos. Ele falou que o risco país vai subir mais de 800 pontos, né? Ou seja, quando a gente fala de risco país e quando a gente fala de pontos, estamos falando do risco que temos de investir naquele país em relação à economia mais forte do mundo, que é, no caso, os Estados Unidos. Só que tem um ponto que é importante a gente falar, que é assim, hoje a gente vive uma economia globalizada. E se essa ficção aqui de fato acontecesse, ou seja, se a Espanha quebrasse, naturalmente ela levaria junto consigo tantos outros países. Talvez nós aqui no Brasil respingaríamos forte, sofreríamos forte. E eu vou te dar um exemplo por que isso pode acontecer. Olha só, um dos principais bancos aqui do Brasil é um banco espanhol, que é o Banco Santander.
O Banco Espanhol, Santander, certamente tem posicionado grana dele lá na matriz nos títulos do Tesouro Espanhol. E aí, o Banco Espanhol, Santander, daria um calote nos seus clientes lá na Espanha. Como ele tem uma operação aqui, seria natural ele começar a chamar recursos da operação do Brasil para salvar a operação de lá. E só que aí, se ele tira recurso do Santander aqui, a gente vai ter problema com os clientes do Santander aqui e mais, as operações interbancárias que o próprio Santander faz com os outros bancos. Então veja, dentro dessa ficção, se isso de fato acontecesse, é importante destacar, a Espanha não sofreria sozinha. Nós também sofreríamos com essa brincadeira aqui, tá bom? Vamos continuar. O que isso quer dizer? Que em poucas horas, a Espanha não se financia mais pelos mercados. Olha só, o que isso quer dizer? Que em poucas horas a Espanha não se financia mais pelos mercados. É isso aí. Vai se declarar insolvente e vai falir. Exato. E todo esse efeito dominó exercerá uma pressão gigantesca sobre o governo. E aí nós seremos os únicos capazes de pôr um fim a tudo isso com um único gesto. Devolvendo o ouro. Bom, para a gente concluir aqui essa linha de raciocínio, né, o professor fala, olha só, tudo isso geraria uma pressão e derrubaria o governo, né? Então, é uma rebelião contra o sistema vigente e tal, que é uma das teses ali do próprio La Casa de Papel. E veja, eu não sou nenhum crítico de cinema para falar sobre isso, mas eu quis pegar esse trecho específico para mostrar para você e tentar explicar de uma maneira prática, caso essa ficção se tornasse realidade, quais seriam as consequências para a Espanha, mas, importante, não só para a Espanha, no nosso caso aqui, nós também sofreríamos, e não só a gente, né? Porque aí, em um efeito dominó, isso afetaria a economia global. Dei o exemplo específico do Santander, mas não precisa falar só do Santander. Se a gente pegar os nossos principais bancos, eles têm posições fora do Brasil, eles têm posições em outros bancos que terão posição no governo da Espanha, então pensa na seguinte hipótese, né? O mercado interbancário fervendo aqui, então o Itaú, por exemplo, que é o maior banco privado daqui, teria uma posição muito forte, sei lá, no JP Morgan, tá? Que não é um banco brasileiro, nem um banco espanhol, mas o JP tem uma posição numa outra instituição que tem uma posição no governo da Espanha. Então, se esse cara quebra, em efeito dominó, iria em toda essa cadeia, chegaria no Itaú, chegaria aqui na nossa economia. Então, é legal a gente tentar aprender com tudo. E hoje a gente está aprendendo aqui com a Casa de Papel e com a prática dessa teoria. Deixa eu ver o que mais a gente pode aproveitar aqui. Como é? Vamos ver se eu tô entendendo direito. Bom, a partir de agora ele fala o que faria com ouro, mas aí se eu falar sobre isso eu vou dar um spoiler muito grande e aí eu estaria entrando especificamente no foco do filme. Mas o objetivo aqui é tentar pegar apenas esse trecho. Repito, eu não posso usar o trecho do vídeo aqui de uma maneira completa por uma questão de direito autoral e isso faz todo sentido. Se você tiver curiosidade, esse trecho que eu estou me referindo, que você viu ali alguns áudios, alguns frames, ele trata na parte 5, no episódio 10, e toda essa trama, essa conversa aqui, começa ali perto dos 8 minutos, tá bom? Então é o seguinte, ó, como eu disse, esse é um quadro novo no nosso canal. Se você acha que deu para aprender com La Casa de Papel e que eu deveria fazer mais reacts como este para explicar a prática com base naquilo que você viu em um filme, em um jornal, em algum material, vou fazer o seguinte, deixa aqui o comentário nesse vídeo e mais, além do comentário, comenta aqui, ó, faz uma reação sobre o filme tal, explica o filme Y, enfim. Isso pode ajudar a gente a ir trazendo materiais para que você possa aprender o mercado financeiro na prática. Beleza? A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!